Olá, boa tarde a todos. Salve, salve, meus alunos de engenharia de software. Vamos aí para mais um vídeo das nossas aulas semanais. Eu criei um roteiro aqui para facilitar para nós. Eu vou criar dois vídeos menores, né? Um vídeo contendo esses 6 itens e o segundo item contendo esses 4 itens. Então, apenas para a gente relembrar, o primeiro vídeo vai ser para relembrar o mini cenário apresentado, a demanda inicial, definindo as histórias, classificando em possíveis funcionalidades, criando a versão do backlog com base nas funcionalidades identificadas, refinando em épicos com suas prioridades e realizando a divisão dos épicos em sprints. Então eu refiz todo aquele documento que eu tinha disponibilizado para vocês e ele está aqui agora de uma forma bem mais dinâmica, tá bom? Depois nós vamos pegar todo esse trabalho e vamos passar para o Trello, tá bom? Então vamos começar. Eu vou ser bem rápido, tá? Para que a gente possa ganhar tempo. Aqui está aquela demanda que a gente apresentou, tá? Essa demanda é a nossa demanda exemplo, modelo, né? Então, qualquer demanda de software, pessoal, parte de um problema, de uma demanda, ou seja, de uma situação que não existe software para ter software, ou de uma situação que tem um software que não está atendendo aquela determinada demanda, né? E é necessário que se faça aí um outro software, né? Então, uma demanda sempre parte por esses princípios. Então aqui está a demanda, né, com uma situação daquela empresa lá que a gente chamou de departamento de instituto de pesquisa, né, XYZ. Eu não vou ler aqui todo o histórico novamente. Porém, ele apresentou uma demanda totalmente, vamos dizer assim, manual. Então ele apresentou o processo manual, ao qual motivou a gente desenvolver um software para atender essa demanda, esse problema apresentado. Então está aqui o nosso Product Owner reunido com os envolvidos, com os clientes. Então faz a reunião para definir as histórias, que são os levantamentos de requisitos. A gente fez todo aquele levantamento de requisito, definindo as histórias com base naquelas formas que eu tinha passado naquele slide, lembra? Ó? Como ator, eu quero, eu preciso, e aí eu dei um exemplo. E aqui estão todas as histórias que eu simulei, né, desse cenário que foi apresentado, ou seja, a demanda, após várias discussões do Product Owner com seus envolvidos, gerou-se as histórias de usuários, ok? E aí, nesse formato de registrar a história, eu registrei todas essas 19 histórias. Essas 19 histórias deu-se a entender que pode ser que me dê 7 funcionalidades, né? Mas vamos lá. Depois dessa fase, a gente classificou as histórias. De que forma? Com as possíveis funcionalidades que vai existir. Então, cadastro de pesquisador e cadastro avaliador, onde que foi elencadas as histórias que envolvem essas duas funcionalidades aqui. Cadastro funcionário. Então, eu nada mais, nada menos do que eu separei as histórias e classifiquei essas histórias dentro das funcionalidades que tínhamos previamente entendido que seriam as funcionalidades que iam compor o sistema. Feito isso, eu fiz o primeiro backlog inicial com base nas funcionalidades identificadas de acordo com as histórias interpretadas. Tá? E aí eu coloquei umas prioridades. Ok? Então, voltando aqui, com base nessas histórias aqui, eu fiz aqui as histórias com suas funcionalidades e colocando as prioridades, muito alta, alta, média, baixa. Essas prioridades fazem com que demonstre para nós o que tem que sair primeiro, tá? O que é mais importante, o que vai agregar valor ao produto. Lembram disso, né? Bom, aqui a gente precisa refinar esse produto backlog a partir do momento que a gente detecta essas possíveis funcionalidades partindo das histórias dos usuários. É necessário que a gente aplique aquela questão do épico. Não sei se vocês estão lembrados. Então aqui o épico, eu dei até um exemplo, ó, permitir login, autocadastro, admin,
Eu dei alguns exemplos aqui. E aí, agora, eu refinei ele, tá? Então, por exemplo, com base nas histórias de cadastro pesquisador, cadastro avaliador e cadastro funcionário, subentende-se que tem que ter uma parte de cadastro de usuários. Então, todos esses três atores aqui passam a ser usuários do sistema, né? Então, eu vou ter que estar com esses atores, né, definindo o perfil deles, ok? E aí, o que eu fiz, então? Eu fiz o épico, que é o que o Scrum orienta nós fazermos, né? Então eu fiz aqui o épico, a partir desses três aqui eu coloquei 7. Partindo desse aqui foram gerados 3, desse aqui 2, daqui eu gerei 4, a partir de avaliar projeto, de pagar gerei 2. E aqui eu continuei com as prioridades conforme tinha definido no Product Backlog aqui. Bom, o que eu fiz então, pessoal? Nada mais é do que interpretei o que as histórias estavam falando e comecei a detalhar as funcionalidades, né? Então, por exemplo, cadastro pesquisador, cadastro avaliador, cadastro funcionário são cadastro usuário. Mas como é que eu vou fazer isso no sistema? Então, eu vou ter que ter uma área de login, por aqui eu identifico o perfil do usuário, quando ele logar eu já sei se ele é pesquisador, avaliador ou funcionário. Eu vou ter uma área de meu cadastro para ele poder atualizar. Quando for funcionário, eu não vou permitir atualizar. Então, todas essas informações vão ser tratadas em via software, né? Eu vou ter que ter um dashboard de menu, né, para que eu coloque isso aqui bem explícito, porque o usuário vai saber que tem um menu de opções para que ele possa estar escolhendo a opção que melhor te agrada, né, melhor agrada a ele. Eu vou ter uma área de administração, onde que o usuário gestor, que seria o admin, eu nem coloquei aqui, porque eu não cadastro, o admin eu cadastro uma vez só, eu posso falar que um determinado usuário é admin, né? Então tem uma parte administrativa que vai permitir com que alguns usuários possam ser administradores do sistema. E aí eu tenho aqui a parte de cadastro, cadastrar projeto. Não, eu tenho que cadastrar primeiro uma chamada, então o gestor do instituto vai falar, ó, eu vou definir um edital, por exemplo, ou, ó, pesquisadores, vocês podem cadastrar. Então eu chamei isso aqui de chamada e falei isso, ó, pesquisadores, vocês podem cadastrar os seus projetos e vai ser avaliado isso, isso e isso com essa pontuação. Então é definido, né? Tá vendo que já tem, baseado nas histórias que eu interpretei, eu extraí essas informações. Um painel de projetos que vai ter que ter, enfim. Isso tudo aqui, pessoal, foram elementos retirados das histórias, tá? Então eu fiz aí um refinamento do backlog em épicos, com suas prioridades, guardando e reservando as prioridades que foram definidas no produto inicial. Feito isso, eu vou agora fazer a divisão dos épicos em sprints, tá? Então agora sim, a história 1, 2 e 3, que é os cadastros de pesquisador, avaliador e funcionário, eu dividi ela em 3 sprints. Uma sprint que vai tratar da parte de área de login, autocadastro e meus dados. O meu time definiu que é uma complexidade média, já atribuiu até uma data, partindo do início que vai iniciar segunda-feira. Cadastro usuário, aprovar o cadastro ou rejeitar um cadastro. É uma prioridade baixa, eu coloquei como uma segunda sprint. Dashboard menu, administração de usuário, eu podendo cadastrar usuário, independente, então o administrador vai poder cadastrar o usuário sem precisar do pesquisador fazer o autocadastro lá. Eu posso cadastrar aqui, entendeu? Eu posso cadastrar avaliador, enfim. Baseado num perfil que deve ser definido também. Então, eu coloquei essa aqui, sprint, como 3, tá? E aqui, minha primeira entrega, dia 25/5. Então, eu vou rodar o Scrum em 3 sprints e vou entregar dia 25/5 uma primeira versão para o cliente poder testar lá a área de login, testar para ver se os campos estão de acordo. O administrador vai testar a aprovação do pesquisador que vai fazer o autocadastro. Eu vou fazer a administração alterando senha.
eu vou verificar todas as minhas informações no meu dashboard menu, enfim. A entrega vai permitir com que o usuário tenha algo palpável e ele já possa estar utilizando, tá? Então, eu planejei aqui 3 sprints dia 25/5. Então, olha só, esse sprint média, eu coloquei um apoio aqui, ó, baseado daquele nosso exemplo no slide, ó, 4 semanas, se ela for média, 2 semanas. Então, eu parti desse princípio e 2 semanas eu venceria essa sprint 1. Baixa 1 semana. Então, 1 semana para me vencer essa sprint. As 3 sprints compõem a release 1. É apenas uma revisão, tá, da matéria de elaboração de produto backlog. E isso daqui, ó, a partir do momento que eu coloquei aqui essas 3 sprints aqui, que eu vou trabalhar com essas 3 sprints, né? E ao eu acomodar essas funcionalidades dos épicos que eu fiz na sprint 1, isso aqui já para mim já é a sprint, o backlog da sprint, ao qual eu vou desenvolver. E aí como que eu faço para isso? Por exemplo, eu vou pegar esse item aqui, cadastrar o usuário, área de login, e vou trabalhar com algumas tarefas. Então, eu coloquei aqui, ó, possíveis tarefas, tá? Para cada sprint. Eu vou detalhar os requisitos, eu vou prototipar as interfaces, pode ser opcional, eu vou implementar, eu vou fazer teste da sprint com o time, e eu vou validar a sprint junto ao cliente. Então, isso daqui é um exemplo, usando uma planilha, de como que você faz um produto backlog, um backlog da sprint, né? E depois uma entrega com um agrupamento de sprints. Espero que eu tenha sido claro. Esse documento aqui agora está completo, tá? Eu fiz ele para que pudesse sedimentar esse entendimento do Scrum, que eu julgo muito importante essa matéria, porque é um item bastante cobrado aí nas empresas, tá? O conhecimento dos métodos ágeis, e o Scrum hoje é o método mais utilizado mundialmente. Então eu resolvi dar ênfase sempre nessa questão de artefatos, exemplos mais palpáveis e mais claros, tá bom? Fecho esse vídeo com aí aproximadamente 13 minutos. Acho que foi um tempo considerável. E eu vou para o próximo vídeo agora, para que a gente coloque esse produto backlog no Trello, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.